Vamos falar sobre carteira de motorista em Portugal? Esse tema aparece sempre por aqui nos comentários, tanto no canal como nas outras redes sociais eu posso te mostrar. Por isso eu resolvi voltar com esse assunto, mas dessa vez com foco em quem faz parte da comunidade de países de língua portuguesa, onde estão inseridos aí Brasil, Angola, Moçambique, e vou trazer também mais para o final do vídeo algumas nacionalidades que também possuem direito aí a fazer a troca dessa mesma forma, tá? A troca da carteira de motorista do seu país para a carta de condução portuguesa. Vamos falar aqui o passo a passo para você fazer aí a troca da sua carteira para a condução de Portugal. E antes de começar aqui, eu vou apresentar umas pequenas diferenças nas palavras. Acho que para quem não está acostumado com alguns termos, vai ser interessante saber isso antes de tudo, tá? Se você já sabe, sempre vale reforçar. Então, no Brasil, geralmente nós chamamos Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH. Em alguns lugares, ela é chamada de carta, em outros de carteira. Em Portugal, o documento que habilita o motorista a dirigir chama-se Carta de Condução. Até o termo dirigir aqui é conduzir, e o motorista é chamado de condutor. O próprio veículo, o carro, é chamado de viatura. Uma van é uma carrinha. Moto é mota. O caminhoneiro é chamado de caminhonista. Já a faixa de pedestre é a passadeira. E essa eu sei que também depende da região do Brasil. Ela é chamada de rotatória, trevo ou redondo, mas em Portugal chama-se rotunda. Bom, tem muito mais de diferença, mas acho que já deu aí para ter uma ideia de que tem termos bem diferentes. Se você acha aí que eu esqueci de algum que é fundamental todo mundo saber, deixa aqui para mim nos comentários, tá bom? E aproveita para se inscrever no canal se ainda não está inscrito, deixar o seu like por lá. Olha, outra informação essencial para você que quer fazer ou trocar o seu documento que permite dirigir em Portugal é que aqui o órgão responsável por isso é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o IMT, que funciona mais ou menos como o Detran no Brasil. É através desse órgão que você vai solicitar a sua carta de condução. Mas como o nosso foco hoje é na carta de condução para quem faz parte da comunidade de língua portuguesa, principalmente aí quem tem visto CPLP, eu imagino que a primeira dúvida seja em relação aos direitos desse visto, né? Já vamos deixar claro aí que, de acordo com a legislação, quem tem o visto CPLP tem os mesmos direitos de solicitar os documentos em Portugal de quem tem outro tipo de visto. E quem afirma isso são especialistas, advogados entrevistados aqui no canal, como é o caso do Dr. Célio Sauer, Dr. Bruno Gutmann, que já trouxeram esses temas por aqui, mas também em sites oficiais. Então, sim, quem tem o visto CPLP tem direito aí garantido por lei para fazer ou trocar o documento do país de origem pela carta de condução portuguesa. Porém, na prática, tem sido um pouco diferente aí da teoria. Em alguns órgãos, né, do IMT, por exemplo, ainda estão passando ali pelo processo de notificação formal, ou seja, como o visto CPLP ainda é algo novo, os órgãos públicos nem sempre já têm ali todo o conhecimento. E isso pode levar um tempo, né? Então, se você for fazer o seu pedido no IMT com a autorização de residência CPLP, por exemplo, há um risco de, no primeiro momento, a pessoa não saber do que se trata, e isso pode ser que leve um tempo aí até que os órgãos públicos de Portugal sejam todos informados e entendam na prática aí sobre a RCPLP. Mas em muitas cidades já estão fazendo esse processo como determina a lei, tá? Aqui, infelizmente, a burocracia depende muito de atendente para atendente, de cidade para cidade. Você vai ver muito isso por aqui. Olha, uma outra coisa é que a CNH, a do Brasil, ou então a carteira de motorista desses países de língua portuguesa, ela passou a ser válida aqui, mas não garante que o condutor possa dirigir em outros países da União Europeia, né? Já tendo passado aí os 90 dias em que está em Portugal. Mas essa é outra questão sobre a circulação do espaço Schengen, né? Se você ainda não viu o vídeo em que a gente fala sobre isso e tem a autorização de residência CPLP ou está pensando em fazer, eu recomendo então que você assista, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu também vou deixar bem claro que quem vem passear em Portugal não precisa fazer nada, pode usar aí a CNH, ela é válida para os 90 dias que você tem permitidos aí para transitar como turista por aqui, e a pessoa pode ficar, pode alugar o carro, transitar livremente, tudo isso com a CNH mesmo, não precisa fazer nenhuma alteração. Até o ano passado, só podia trocar a CNH pela carta de condução os residentes legais, ou seja, pessoas que tinham a autorização de residência em Portugal. Apenas com a R de Portugal você podia pedir ali a troca pela carta portuguesa ou quem já tinha ali a sua cidadania portuguesa.
mas desde agosto do ano passado, pessoas dos países membros da Comunidade de Língua Portuguesa ou da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles receberam essa ótima notícia. O governo português aprovou uma alteração na lei que começou a permitir, então, que pessoas com títulos de condução dentro da validade e que fossem de países da CPLP ou da OCDE poderiam, então, utilizar o documento sem a necessidade de emitir aí uma carta de condução portuguesa. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar o link na descrição para você, tá? Você pode me perguntar, Ana, e quem depende do documento para trabalhar? Bom, aí tem outros detalhes específicos. De acordo com o que consta na página do IMT, para conduzir TVDE, por exemplo, que são ali os transportes por aplicativo, ou então os veículos de transporte coletivo de criança, é preciso, então, ter uma carta de condução portuguesa, é obrigatório fazer a troca, então, da sua carteira de motorista pela carta portuguesa, tá? O mesmo vale para os caminhonistas, que dirigem aí veículos pesados, os caminhoneiros, né? Aí sim é preciso fazer realmente a troca. Então, só com a autorização de residência você consegue fazer isso. Fiquem muito atentos. Aqui no canal tem muita gente que vem já pensando, né, em trabalhar como caminhoneiro, como motoristas de ônibus, por exemplo. Para esses casos, é preciso realizar a troca. Se você não vem ali com o emprego definido, você tem que saber que você vai passar um período até você ter a sua autorização de residência em mãos. Se você vem com visto para procura de trabalho, né, você passa aí alguns meses até você vá ao CEF, faça a entrevista pessoalmente, eles te enviem pela casa a sua autorização de residência, aí sim você vai fazer o processo da troca de carteira. Então, durante esse tempo de período, você não pode trabalhar dirigindo pesados, né, caminhão, ônibus, ou trabalhar mesmo com TVDE, né, como Uber, por exemplo, ou como transporte escolar. Sempre que você pensar que o seu veículo é um meio seu de trabalho, você vai precisar aí realmente fazer a troca. E a troca, como eu falei, tem que ter autorização de residência, tá? E até mesmo para alguns tipos de moto, tá? Com cilindradas mais altas, também precisa fazer. Tem uma outra questão, tá? Que são as categorias. E, de novo, pegando exemplo aí entre o Brasil e Portugal, as categorias de permissão de condução, elas são diferentes entre os dois países. Tem muita similaridade, mas alguns detalhes aí diferentes. São aquelas categorias ali, A, B, C e assim por diante, né? No Brasil, a categoria A é liberada para motos, a B para carros, veículos de carga leve. Também tem a categoria C para caminhões pequenos, a categoria D para ônibus e micro-ônibus com mais de 8 lugares. E a categoria E, que são todos os veículos das categorias B, C e D, além de veículos com reboque. Aí podem ter alguns detalhes, mas no geral é basicamente isso. Já em Portugal, as categorias são divididas de A até D, com subcategorias entre elas, e mais a categoria D, para veículos agrícolas como trator. Quer ver? Aqui nessa imagem que eu vou deixar para você, ó, fica fácil de entender, tá bom? E aí que vem um detalhe importantíssimo. A troca de CNH ela vai depender da categoria entre os dois países. No caso dos veículos pesados, é ainda necessário fazer outros documentos e testes, como o certificado de aptidão de motorista e a carta de qualificação de motorista. Ainda um certificado de autenticidade de título de condução. Eu explico. Para trabalhar como motorista de determinados veículos pesados, além da carta de condução e do cartão de tacógrafo, é obrigatório, então, a carta de qualificação, que é emitida mediante a apresentação do certificado de aptidão para motoristas da CAN. CAN é um documento emitido pelo IMT para condutores profissionais, então, de veículos pesados. Esses profissionais precisam ter formação com uma duração mínima ali de 35 horas, dependendo, vai até 280 horas, tá? Então, tem que ver de acordo com a categoria em que você precisa ter. Outra coisa que precisa ficar clara é que quem tem visto CPLP, né, tem uma autorização de residência da CPLP, tem a CNH válida do seu país de origem, seja Brasil, Moçambique, Angola ou qualquer outro CPLP, e tem direito de dirigir em Portugal. Se a pessoa sair de Portugal e ir para a Espanha, por exemplo, ou qualquer outro país da União Europeia, ela vai precisar aí de um título válido para a União Europeia. Portanto, fazer essa troca aí da CNH pela carta de condução continua sendo ali muito importante para que você circule e dirija em outros países. A proximidade aqui é tanta, né? Até mesmo eu já falei tantas vezes sobre a vizinha Espanha aqui, ir no mercado, ir no outlet por lá, ir nas praias espanholas. Muita gente aqui de Portugal vai para lá, as águas são mais quentes. Enfim, para você ir até mesmo na Espanha,
Se você já tiver mais de 90 dias aqui em Portugal, já residindo por aqui, e tiver apenas a CNH, você pode ter problemas por lá, porque você tem que apresentar um documento que seja válido por lá. E se você é um morador legal em Portugal, tem a sua autorização de residência, faça então a sua troca para a carta de condução e fique livre disso, que a sua carta de condução portuguesa vai poder ser usada para lá, ou então para um outro país em que você alugue carro, por exemplo. Vale muito a pena fazer a troca, tá bom? Agora, quem tem mais de 60 anos, independente aí da categoria da CNH, tem que fazer troca também para a carta de condução portuguesa para conduzir aqui no país, tá? Isso porque pessoas a partir de 60 anos, elas são obrigadas a fazer os exames com uma maior frequência, elas não têm uma duração tão longa da carta e por isso é obrigatório então fazer. E quem não tem CNH, nunca teve, né, hoje já está vencida aqui em Portugal, aí tem que fazer todo o processo e não somente uma troca, que vai implicar aí frequentar aulas de preparação em uma escola de condução, que são as empresas privadas, né? São como as autoescolas no Brasil, tá? E também fazer os exames de código e de condução para a categoria de carta que escolher. E aqui vale um exemplo, se a sua CNH venceu aqui e você não fez a sua troca antes disso, não tem como fazer troca depois. Ou você vai no Brasil para renovar a sua CNH, ou você faz todo o processo de novo, desde o início, aqui de Portugal. Por isso que vale a pena trazer a sua CNH dentro da validade, com um bom limite ali de tempo ainda, chegar aqui, assim que tiver a sua autorização de residência, seus documentos, tudo indo caminhando, faça a troca. Vai valer a pena para você, tá? Vamos dar uma olhada agora sobre o preço, né? De acordo aí com a reportagem do Jornal Público de maio desse ano, dependendo da cidade aí onde você mora, o preço da carta de condução pode variar entre 480 e 1.050 euros. É mais caro tirar a carta de Ligeiros em Faro e Beja, e os preços mais baixos são na Madeira e nos Açores. Já o valor para trocar a CNH pela carta de condução, né? Tem a sua CNH aí, vai trocar pela carta portuguesa, você vai pagar 30 euros. Portanto, vai uma reflexão aí para quem tem CNH válida. Pensa em seguir conduzindo por aqui, então já sabe. Como eu falei, para renovar a CNH você precisa estar no Brasil. Ou seja, é uma opção muito inteligente fazer a troca pela carta portuguesa. E o que é preciso? Qual é o passo a passo para solicitar essa troca? Quais os documentos que precisa ter e encaminhar para realizar essa troca aí para a carta de condução? Bom, todo esse passo a passo eu expliquei, está no vídeo CNH Brasileiro em Portugal, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. E eu quero deixar uma informação para os nossos amigos vizinhos brasileiros, né, os países da América do Sul, os argentinos, uruguaios, colombianos, tantos outros que têm sido cada vez mais presentes aqui no canal. Aliás, meu muito obrigada pela audiência de vocês, viu? O procedimento para troca do documento de habilitação, independente aí do país, tem um processo muito semelhante. No entanto, dependendo ali do idioma do país de origem do documento, pode ser necessário incluir uma tradução autenticada da carta de condução pelo Serviço Consular de Portugal ou de outro Estado-membro no respectivo país. Mas, aqui falando para os nossos amigos que falam língua espanhola, não precisa se preocupar, porque se você tem uma carteira de motorista que esteja em língua portuguesa, francesa, inglesa ou espanhola, aqui para Portugal não precisa fazer a tradução desse documento, porque é aceito para o processo de troca da carta portuguesa, tá bom? E mais uma coisa, lembra que eu falei aí que países membros da CPLP e também da OCDE podem circular com as habilitações dos seus países, respeitando aí alguns detalhes? Pois é, o Brasil se enquadra nos países CPLP, mas tem países das Américas que também entram nessa lista aí. São eles Chile e Colômbia da América do Sul, Costa Rica da América Central e Estados Unidos na América do Norte por fazerem parte da OCDE. E muito disso que eu estou explicando e mais um monte de detalhes pode ser consultado no Código da Estrada, que é um diploma, ou seja, uma resolução oficial, digamos assim, onde é possível verificar os direitos e deveres de quem conduz em Portugal. E também onde estão apresentados os detalhes do que é necessário para a troca de título de condução. Então, em resumo, sim, quem tem a RCPLP pode circular com a carteira de motorista válida do seu país, assim como pode pedir a troca da CNH pela carta de condução, desde que seja válida. A CNH, mesmo válida, não dá direito para quem pretende exercer um trabalho dirigindo, né? Como eu falei aí, Uber, motorista de caminhão. E a CNH não permite a livre circulação para outros países da Europa, e sim somente para dentro do país.
Se ainda ficou dúvida, manda nos comentários se podemos convidar um especialista para nos ajudar ainda mais nesse tema, tá certo? Bom, conferiu nossos patrocinadores aí no início do vídeo? Pois é, a Vai de Promo tá com uma promoção que eu gosto demais, é o leilão invertido. Você pode ganhar a sua viagem para qualquer lugar do mundo pagando centavos. No Instagram do Vai de Promo tem todas as informações para você. Eu também estou divulgando lá no nosso Instagram. Participe! Agora, pensou em viajar? Lembra do Posso Te Mostrar e todas as indicações que eu sempre deixo aqui embaixo para você, tá certo? Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!